Academia Corpo em Movimento, Restaurante Engenhos Gourmet, Açaíbis, JMR Material de Construção, Restaurante Carne na Brasa. Caminhos de Santa Rita, atrações turísticas locais. Um dos povoados mais antigos da Paraíba, tornou-se cidade devido ao desenvolvimento econômico, histórico e cultural. À margem esquerda do rio Paraíba, em terras da aldeia da tribo dos Potiguares, local onde aportaram os portugueses para colonizar, criar a nossa capitania da Paraíba. Posso afirmar que Santa Rita, aqui nasceu a Paraíba. Santa Rita tem um diferencial das outras cidades. Ela começa da zona rural para a urbana. Real, como foi conhecido inicialmente, logo assumiu o nome de Cumbe. E por fim, Santa Rita, após a construção em 1776 da Igreja Matriz, que foi homenageada com o nome da Santa das Causas Impossíveis. Situada na região metropolitana da capital João Pessoa, atualmente com a emancipação de Bahia em 1959 e Lucena em 61, antes distrito de Santa Rita, abrange a área de 726 km². Após João Pessoa, Campina Grande e Cabedelo, o município é detentor do quarto maior poder econômico do estado da Paraíba. Suas usinas e indústrias não o suficiente para gerar empregos para toda a população, a cidade já foi denotada como cidade de repouso para muitos dos moradores. A cana-de-açúcar foi a atividade que alavancou o município ao crescimento histórico e econômico. Os velhos engenhos relutam o tempo sobre sua existência, pelo menos aos que foram preservados. Junto à atividade de extração da cana pelos portugueses, foi consolidada a tradição religiosa. A construção de verdadeiros monumentos remete Santa Rita a um dos maiores acervos religiosos do estado. Capelas seculares que remontam desde o século XVI até o século XIX. Essas capelas, elas geralmente localizadas em terras dos antigos engenhos, onde também existiam os casarões, né, o casarão, a casa grande e as senzalas. Essas capelas têm que ser restauradas, tem que se criar roteiros, tem que se desenvolver uma estratégia de desenvolvimento turístico, uma estratégia de marketing promocional que valorize, que aproveite todo esse potencial que o município tem. Das 26 capelas, atualmente restam apenas 18, entre elas 7 em ruínas, 2 precisando de restauração e 9 em situação regular para visitação. Esta riqueza, que deveria ser cuidadosamente preservada, encontra-se quase todos em abandono. É um tesouro que o município está perdendo dia a dia, até que chegará o dia que não haverá mais nada a ser aproveitado, a ser utilizado. Patrimônio natural grandioso para que no futuro breve seja transformado em renda e emprego para a nossa cidade, ou seja, o patrimônio não é só nosso, o patrimônio é da Paraíba. As capelas e igrejas seculares poderiam fomentar o turismo religioso na cidade. Para acrescentar a rota turística, existem 2 outras belezas. O município é detentor das maiores fontes de águas minerais do estado e também de cavernas que arremeteria na rota do turismo de aventura estadual. Vale salientar que Santa Rita é detentora também de um patrimônio natural de grande envergadura. Santa Rita possui matas nativas, possui nascentes, mananciais de água mineral, fontes, grutas, cavernas, ilhas. Fruto desvinculado entre a capitania de Pernambuco e a capitania de Itamaracá, a Paraíba foi criada por diversos motivos.
todos vinculados à expansão ultramarina e à produção açucareira. Já tinha sido fundada, já produzia açúcar, já tinha igrejas construídas quando os holandeses chegaram aqui. Após o massacre de Tracunhaém em 1574, onde ameríndios atacaram engenhos e queimaram plantações, o rei Dom Sebastião resolveu desmembrar parte da capitania abandonada de Itamaracá para criar a Capitania Real da Paraíba. Esta ação, tomada em nome da coroa portuguesa, serviu como fortalecimento para a capitania de Pernambuco contra os ataques de índios potiguaras e dos corsários estrangeiros, já que em Pernambuco estava concentrado o maior número de engenhos do Brasil na época. Em meio a inúmeras batalhas da colônia portuguesa contra os holandeses, foi construído em 1584 o Mirante, no alto de uma colina ao lado esquerdo do Vale Paraíba, conhecido como Mirante de Atalaia. Foi construído numa colina de 30 metros, ali em Forte Velho, com o objetivo de ser um observatório de toda a costa ali, que pudesse haver algum tipo de invasão. Servia também como oratório para que os soldados, nos finais de tarde, pudessem orar a sua Ave Maria. O ouvidor-mor Martim Leitão dá ordens aos seus homens para construírem às margens do rio Tibiri, um dos afluentes do rio Paraíba, o primeiro engenho da capitania, hoje estado da Paraíba, o engenho Del Rey. O capitão-mor Martim Leitão e ouvidor-mor de Pernambuco, ele passa por essas terras, que hoje é Santa Rita, percebe que era muito boa, Massapê, para o plantio de cana-de-açúcar, e resolve construir o primeiro engenho da Paraíba. Esse engenho foi chamado Engenho Del Rey, Engenho do Rei. Do rei porque as terras da Paraíba, da capitania da Paraíba, pertencia à coroa portuguesa. Então é construído o Engenho Tibiri, movido pelas águas do rio, também chamado Engenho Del Rey. Este engenho, movido pela força hidráulica do rio, foi responsável pelo segundo núcleo de povoamento mais antigo do estado. Na época, o que dava dinheiro, o que permitia a colonização, era o cultivo da cana-de-açúcar. Açúcar bruto, né? O açúcar não era branco como o de hoje. Santa Rita passou pela condição de engenho, vila, freguesia, paróquia e finalmente foi emancipada e registrada no Diário Oficial em 19 de março de 1890, um ano após a proclamação da República Brasileira. Além dos ricos monumentos construídos no período colonial em toda a capitania, Santa Rita foi agraciada com as mais belas obras barrocas, as capelas. Estas edificações eram oriundas da cultura religiosa portuguesa. A primeira delas foi a de São Sebastião, construída em 1587. A capela fora assentada entre o engenho Del Rey e um forte construído de madeira denominado Forte de São Sebastião. Este que, por sua vez, era utilizado para a defesa do patrimônio português. Muitos desses monumentos não resistiram ao tempo e à falta de preservação humana. Algumas delas ainda existem, como a Capela de São Sebastião, que serve como prova existencial de uma época onde o poder estava concentrado nas mãos dos senhores de engenhos, auxiliado pelo clero. Em alguns momentos passou para outros proprietários com outros nomes, como a Capela de Nossa Senhora da Conceição, né? Era muito comum acontecer essas mudanças de nome, porque era de acordo com a devoção do proprietário. Adquirida pela família Sindulfo Santiago após uma missa em ação de graça no ano de 2004, foi doada à diocese pela família Santiago, totalmente restaurada, onde ocorrem missas frequentemente. E cada engenho em si, ele tem a sua história e tem a sua lenda. Então eu vou dar mais ênfase às lendas. É uma coisa desse engenho. Contam os antigos que atrás da igreja existia um bode todo de ouro, um bode de ouro enterrado atrás da igreja. E isso, contam que a proprietária da igreja naquela época começou a cavar atrás da igreja para encontrar esse bode de ouro.
Só que ela cavou e nada encontrou. Ela chegou a cavar uma profundidade tão grande que ouviu as vozes do rio Caneloso. E também atrás dessa igreja tem uma área que hoje não nasce capim. Contavam na história que 2 irmãos morreram por briga da herança da terra. Então se esfaquearam o outro, amarraram a ponta da camisa um no outro e duelando morreram os 2. E onde eles caíram, nunca mais nasceu capim. Na realidade eu fui lá e constatei, entre 2 macaibeiras, tem uma área que não nasce capim. Esta, conhecida por Matriz de Livramento, por ser uma capela com dimensões maiores que as outras, foi construída no século XVII pela arquidiocese. As cercaduras das janelas e portas merecem destaque pela delicadeza do trabalho de lavra em pedra calcário. O arranjo com 2 janelas no térreo é típica do século de sua fundação. Forte São Felipe Santiago foi construído de pau a pique, ao lado de uma capela com o mesmo nome. Ambos foram incendiados e destruídos. O Mirante do Atalaia e o Forte de São Felipe Santiago, que foram construídos em 1584, são os marcos da colonização da capitania da Paraíba. O primeiro lugar onde aportaram os portugueses. É considerada também a primeira sede da capitania da Paraíba, constituída por um grande patrimônio natural e histórico. Santa Rita deveria ter guardado não apenas na memória, mas as edificações onde nasceu e criou-se um dos maiores heróis brasileiros. É o maior dos santarritenses, vivo ou morto, André Vidal de Negreiros. Nasceu em Santa Rita, na Várzea. Ele foi, depois da vitória sobre os holandeses e da expulsão dos holandeses do Nordeste, André Vidal de Negreiros foi nomeado pelo rei de Portugal governador de Angola, que hoje é a República de Angola. Passou muito tempo sob domínio português. Um dos maiores líderes da luta pela restauração das capitanias no Brasil, que ficava sob domínio holandês, o bravo herói nasceu no ano de 1606, nas margens do rio Paraíba, no engenho que pertencia a seu pai, Francisco Vidal. Hoje, onde funciona um matadouro na PB 004, através de escavações conseguimos localizar uma das maiores relíquias históricas, as ruínas da Capela Santo André. Contam que ele, para vencer os holandeses que atacaram, tomaram aquela área todinha, aquilo ali, tocou fogo no canavial do pai. Então só assim ele conseguiu espantar os holandeses e conseguiram vencer a batalha. Próximo onde ocorreu o fato haviam 2 capelas. Hoje apenas uma encontra-se em estado de preservação. Trata-se da Capela São João Batista, uma das edificações não muito antiga, com predominância neoclássica, construída em terras da família de Vidal de Negreiros. A igreja que nós conhecemos hoje na usina São João é uma construção mais recente. Tivemos uma construção anterior, que hoje está em ruínas. A gente não sabe a datação certa. Pertenceu a São João Batista, também foi um período que foi a devoção a esse santo. Essa igreja teve a presença de Dom Pedro II aqui, que assistiu missa nela, e o Barão do Maraú também, um homem muito rico, que teve engenhos aqui em Santa Rita, e também tinha um casarão muito grande no centro de João Pessoa, onde hoje é o Hotel Palace. Com a maior parte das terras dominadas pelos portugueses contra os potiguaras e holandeses, outras construções começaram a surgir. No engenho São Gabriel, de propriedade de Amaro Gomes Coutinho, foi construída uma capela que levava o mesmo nome do engenho. Sobre o monte, com visão privilegiada do Vale Paraíba, foi erguida ao lado esquerdo do rio. A participação de Amaro Gomes na Revolução da Insurreição em Pernambuco o remeteu à prisão, consequentemente foi enforcado, esquartejado e sua cabeça enterrada numa parte interna da capela. Essa revolução já encontrou o Brasil semi-liberto. Amaro Gomes Coutinho participou da Revolução de 1817, mas não sustentou-se.
foi sufocada a Revolução. Em 1614, foi erguida uma capela atribuída a Duarte Gomes da Silveira, próximo ao engenho Gargaú. Essa palavra é indígena, Gargaú. Ela significa peixe-boi, né? Ela tem um brasão de uma família que pertenceu, né, à igreja. Ela também tem várias intervenções. Ela tinha a estrutura da igreja mostrava que ela teria uma estrutura maior pelo alicerce. Porém, ela não foi reconstruída, ela não foi construída, né, para aumentá-la, mas ela tem toda uma estrutura de como quem iria aumentar. No seu entorno também existia um engenho, o antigo engenho Lazarieri, e por último conhecido como Santana do Gargaú. Ali foi palco em 1859 da presença do imperador Dom Pedro II, quando em visita ao interior da Paraíba, saindo da sede da província, visitou Santa Rita, Espírito Santo, Pilar, Mamanguape, e ali assistiu uma missa na capela antes de seguir viagem. Outra igreja de muita importância aqui, que foi roubada, levaram o altar-mor, levaram tudo que poderia pertencer à igreja, que poderia ter valor histórico, foi retirado dessa igreja. Em 1635, com bem-sucedidos ataques, os holandeses conseguiram dominar a capitania da Paraíba com a rendição dos últimos portugueses. Mas alguns desses rebeldes continuavam a travar batalhas contra os holandeses, como a tropa comandada pelo português Francisco Rabelo. Rabelinho, como era conhecido, conseguiu a façanha de assassinar o chefe de província holandesa na Paraíba, enquanto estava em seu engenho Espírito Santo. Este teve a construção de 2 capelas em sua homenagem, a Capela Nossa Senhora da Batalha e Perpétuo do Socorro. Rabelinho veio a falecer 11 anos depois em combate na ilha de Taparica. A Capela Nossa Senhora da Batalha, às margens do rio Paraíba, foi iniciada sua restauração por um filho de um usineiro e empresário, Dr. Odilon Ribeiro Coutinho. Este não conseguiu concluir a obra, por motivo de seu falecimento em julho de 2000. A segunda capela citada havia indícios que teria sido utilizada como fortaleza. Assim como o Forte de Santa Catarina, a edificação possui espaços para ventilação com as aberturas minúsculas entre as paredes espessas. Acredita-se que eram para posicionamento de armas em combate de artilharia. A capela do antigo engenho Una é uma das mais notáveis e impressionantes arquiteturas deste segmento do município. Muito bonita a capela, talvez a mais bonita de Santa Rita, e a casa de morada do engenho. Ali antigamente era uma usina. Depois a usina São João incorporou, não é? E estendeu seu domínio até lá. Exemplar único no Brasil, ela tem uma nave de 6 faces com a cúpula em forma de abóbada. Só existem 3 monumentos desse no mundo: Milão, Rio de Janeiro e Santa Rita. Um dos casarões do engenho Patrocínio, no sótão, serviu como prisão dos escravos. Até hoje lá encontram-se alguns exemplares de correntes, onde era feito castigo para aqueles que não concordassem com as regras da casa. O senhor de engenho, o dono do engenho Patrocínio, ele não aceitava o namoro da filha com o escravo. Só que esse escravo, ele tinha uma pele branca, certamente porque ele era filho, talvez até do próprio senhor de engenho ou do capataz de engenho. Certo dia pegou ele na calçada da igreja São Gonçalo, a igreja de Patrocínio São Gonçalo, namorando, pegou o casal namorando. E revoltado com isso, mandou que pegasse os dois e simplesmente eles mataram os dois e enterraram ao lado da igreja. Relatos contam que este capataz, quando morreu, seu corpo foi enterrado na entrada da capela, para que as pessoas pisassem sobre seu túmulo quando fossem às celebrações na capela. Esta erguida em meados do século XVIII pertenceu ao engenho Mucuta. Ela encontra-se às margens do rio Paraíba, onde seus casarões estão submersos no leito de suas águas. Próximo a Mucuta, do outro lado do rio, existe uma outra denominada de Capela de São Bento, de data e historicidade desconhecida, porém, possivelmente da época da Capela Mucuta. Esta também como a outra, com seu clássico casarão, que hoje não mais existe.
fundada por Ambrósio Fernandes Brandão, esta ficou conhecida por Inhobim. Hoje, só existem pequenos entulhos do que restou da capela. Era muito comum engenhos próximos uns aos outros. As terras não eram tão grandes assim. Santo André, Inhobim, Cumbe, eram engenhos que estavam próximos, né, e que foram demolidos para a construção da usina Santa Rita, que foi construída em 1910. Então, desses engenhos, o que sobrou apenas uma pedra no Inhobim. Meu pai jamais botaria em igreja. Ele era católico praticante, ardoroso católico, assistia a todas as missas, rezava o terço, que na época, teve uma época que o terço, a rádio transmitia o terço, e ele acompanhava de pé, e ouvindo pelo rádio o terço. Ele jamais destruiria uma igreja. Ele, aliás, dizia, eu estou até me emocionando, a minha irmã, que também já partiu para outro mundo, dizia: se eu adoecer e você perceber que eu vou morrer, antes de chamar um médico, chame um padre. A igreja Santo Cosme Damião, eu tive a oportunidade de chegar lá e encontrar apenas as ruínas. Na igreja Santo Cosme Damião existe uma lenda também muito interessante. O rapaz era noivo de uma linda mulher, de uma linda moça, e com o passar do tempo foi desfeito o noivado. Ela terminou o noivado com ele. Ele, revoltado, jurou fazer uma vingança, jurou vingar disso aí. Então passou os tempos e mais tempos. Certo dia, essa moça começou a namorar com outro rapaz e, sem que ele tomasse conhecimento, ela marcou um casamento na igreja Santo Cosme Damião. Foram até lá e efetuaram o casamento às 5 horas da tarde. Só que o ex-noivo soube, aí correu para a igreja. Quando chegou lá na igreja, não encontrou mais ninguém a não ser o vigário, que estava justamente fechando a igreja. Eles revoltaram com o casamento que o vigário tinha feito, ele esfaqueou o vigário. Então, onde o vigário tombou, que ficou o sangue do vigário, contam os moradores que aquele sangue era lavado e no dia anterior ele aparecia do mesmo jeito. Certo? Então, todos os finais de semana eles lavavam o sangue, no outro dia o sangue aparecia do mesmo jeito. Então, meses depois, veio outro padre, substituiu o padre assassinado, e ele, no sermão, ele disse: dará uma cheia aqui nessa área, nessa região do Vale do Paraíba, e irá lavar esse sangue. Então, só assim esse sangue deixará de aparecer. E realmente, a cheia de 1947 cobriu quase todo o Vale do Paraíba, certo? E lavou o sangue. Depois dessa cheia, o sangue não mais apareceu. E tempo depois, o dono da usina, Dr. Francisco, mandou derrubar a igreja Santo Cosme Damião. Em consequência, o maquinista que foi derrubar a igreja, ele simplesmente disse, conversando comigo, ele disse: professor Arimatea, eu, quando peguei o maquinário, que comecei a derrubar e empurrar as paredes, eu senti as paredes gemerem, como se tivesse alguém reclamando do que eu estava fazendo. Certo? Quando as paredes caíam, eu sentia gemer. Ele disse que se arrepiou todinho com o que aconteceu. Não só de açúcar viveu os paraibanos. No final do século XVII tivemos o início da pecuária, que vai entrando no sertão da capitania. Porém, no final do século XVIII e início do século XIX, com a expansão das plantações de algodão e pecuária no interior da Paraíba, Santa Rita tornou-se cidade de pouso para viajantes e comerciantes. O bairro da Liberdade, conhecido por bairro do Cercado, tem este nome porque seria onde os viajantes guardavam seus animais. Na verdade, a palavra Cumbe significa pequeno povoado ou povoado distante. É uma parte de um dialeto africano, Kimbo. Se perdeu a pronúncia, mas ficou a escrita Cumbe. E várias localidades foram chamadas de Cumbe, como Campina Grande, uma região também de Pernambuco e Santa Rita. O primeiro registro dado como nome local a esse povoado, a várzea do rio,
é Distrito Real. A gente percebe isso na documentação dos holandeses, eles chamavam de Distrito Real. Depois, posteriormente, os portugueses terminam chamando de Cumbe, né? E o último nome foi Santa Rita, né? Devido à devoção da Santa, Santa Rita de Cássia, assim também como a importância da usina Santa Rita. A principal igreja do município foi construída sua edificação no Alto das Gameleiras em 1776, conforme alguns historiadores, por um grupo de capuchinhos vindo da Itália. Os trabalhos religiosos desta igreja foram conduzidos na seguinte sequência: Padre Manuel Gervásio, Simão Fileto, João de Deus, Luiz Gonzaga de Lira, José João Pessoa e, em 1921, o Monsenhor Melibeu, quando foi feita a compra da casa paroquial, iniciada a construção da torre da igreja, que foi concluída por seu sucessor, Monsenhor Rafael de Barros, que também colocou o sino da igreja e o relógio. Esta, também localizada no centro de Santa Rita, foi construída em 1851 por mulheres e homens negros livres, com a ajuda do senhor de engenho Joaquim da Silva e o padre José Ouriques. Inicialmente tinha sua cor predominante marfim e azul claro. De data desconhecida, a Igreja do Rosário, conhecida como Igreja dos Pretos, foi erguida com fundos de uma irmandade. O centro de Santa Rita, ele estava marcado pelas segregações raciais e sociais. Havia 3 igrejas: a Igreja dos Brancos, que era a matriz, a Igreja dos Negros, que era para os escravos, e a Igreja dos Pardos. Era muito comum haver as irmandades no Brasil como um todo. E Santa Rita também não era diferente. Porém, essas irmandades chegaram aqui tardiamente. Então elas perderam vários elementos das religiões de matriz africanas, que era muito comum nessas igrejas. A irmandade dos pardos em Santa Rita é a Igreja da Conceição. Então, os homens pardos e negros livres não podiam entrar na Igreja dos Brancos. Consequentemente, também não queria assistir à missa na Igreja dos Negros, que era onde ficava ali o João Úrsulo, a escola João Úrsulo, que foi demolida em 1936 pelo governo de Ademiro Figueiredo, reconstruída posteriormente em outra localidade, já não mais com a mesma função. Então, Santa Rita, ela tinha esse triângulo: a Igreja dos Brancos, a Igreja dos Negros e a Igreja dos Pardos. Os pardos não queriam assistir à missa com os negros e, consequentemente, criaram uma irmandade, onde em sua carta de compromisso eles diziam que não permitiria a entrada de negros, tá, na sua irmandade, desde que esses negros tivessem participado da construção. O que acontece? A gente tem uma segregação social, uma segregação racial dentro da cidade, né, no século XIX, que perde essa força a partir da abolição da escravatura, a partir da proclamação da República, né? E essa irmandade de pardos, ela termina sendo inserida dentro da igreja matriz, dentro do seio da aristocracia, né, que era a matriz de Santa Rita. A Capela São Francisco de Xavier, construída no ano de 1857, é localizada no antigo engenho Capelinha. Suas pequenas dimensões e proporções desastradas e a debilidade do resultado final podem ser encaradas como sintomáticas da perda da importância pela qual as capelas dos antigos engenhos se encontram. Mesmo competindo com o algodão, no final do século XIX, o açúcar alcança destaque na economia paraibana. Por fim, no início do século XX, trazendo modernização para as fábricas de açúcar, Santa Rita começa a transformar seus engenhos em usinas. Esta, não muito antiga, foi construída no início do século XX sobre terras que já pertenceu ao pai de André Vidal. Com estilo eclético e com predominância neoclássica, era da época do Engenho Central. Situadas na ilha Tiriri, estas ruínas são datadas do século XIX e fazem parte da primeira fábrica de cimento da América do Sul, Companhia de Cimento Portland, construída em 1892. Às margens do rio Paraíba, no antigo engenho Cumbe, em 1910 foi construída esta capela na usina Santa Rita. Nome este que foi em homenagem à santa que também titulou a capela. A planta é rigorosamente igual à igreja da usina Santana. Foi também um marco
ali da colonização e do povoamento próximo ao centro de Santa Rita. A Capela Nossa Senhora da Ajuda, também conhecida como Auxiliadora, foi erguida em 1930 no antigo Engenho Santana, hoje Usina Santana, réplica da Capela Santa Rita. Ali eu vi muita missa do padre Rafael de Barros Moreira. Eu até me emociono com isso. Daqui a pouco estou chorando. A Gruta Nossa Senhora de Lourdes foi inaugurada em 1951 pela administração paroquial do Monsenhor Rafael de Barros. Relatos que para sua construção foram trazidas pedras dos entulhos da demolição do antigo cemitério, hoje onde funciona o Mercado Público Central de Santa Rita. Já foi construída na época do padre Rafael, mas ali não havia nada e o padre Rafael construiu a gruta. Na Mumbaba, também de data desconhecida conforme moradores da localidade, esta surgiu fruto da devoção da família do proprietário das terras por Nossa Senhora da Conceição. A capela e um cemitério construído ao lado foram doados ao povo pelos donos. Eu fui comprar esse santo no Recife. Eu fui comprar esse santo para botar na algova do meu pai. Vinha para missa, vinha para procissão, tudo. Aqui deu a igreja 25 de terreno, a igreja deu. Aí mandaram botar abaixo. Hoje, o município conta com mais igrejas católicas, embora outras religiões apareceram para fomentar ainda mais a fé do povo desta cidade. São mais de 20 templos protestantes, sendo mais de 3 ligadas à segunda mais antiga religião brasileira, os cultos africanos. Naquela época, a cidade contou com uma das mais antigas indústrias, a CTP. É a Companhia de Tecidos Paraibana, não é? Mas todo mundo conhecia como Fábrica Tibiri. Depois é que construiu-se a Fábrica Rio Tinto. Ao iniciar suas atividades em 1891, foram contratados 260 operários, que para sua época eram números consideráveis. A empresa, após passar por 2 proprietários, em 1924 foi comprada pela família Veloso Borges. Com a cessão da companhia, o grupo investiu no município construindo a Escola Elementar Mista de Tibiri, que logo passou a se chamar Escola Anísio Pereira Borges. As fábricas das usinas foram justamente o precursor do nosso desenvolvimento. Então não existia, talvez, essa cidade se não existisse as usinas e a fábrica de Tibiri. Eram 2 polos que competiam com o outro e davam 90% de emprego à população santarritense. O time de futebol CTP também foi outra contribuição do grupo. A empresa foi fechada definitivamente em 1982. Após sua demolição em 2004, o espaço foi utilizado para eventos festivos da cidade, hoje titulado como Parque do Povo. Neste espaço, onde celebram festas mundanas, também foi erguida em 2008 a estátua de Santa Rita de Cássia pelo gestor Marcos Odilon Ribeiro Coutinho. Em 2013, esta mesma imagem foi removida pelo gestor Severino Alves, o Netinho, para a Praça Getúlio Vargas, ao lado da Gruta Nossa Senhora de Lourdes e a Igreja Santa Rita de Cássia, transformando o local em um santuário após a união dos 3 monumentos. A cidade, como qualquer outra, conta com figuras folclóricas, como é o caso de Mariano. Este tem como rotina acompanhar todos os cortejos fúnebres no centro do município. Desde quantos anos você acompanha os enterros? Deixei. 6 anos. Que deixei. Qual foi o momento que você mais se emocionou? Nenhum. Ia acender vela. No dia final eu não fui, pedi. Eu dentro do caixão e todo gravatório. Assim. Gravata. Só pegar botar o caixão dentro do carro e levar pro cemitério. Pronto. Você levou muito caixão? Levei. Eu levei um bocado. Olha. Quem dava uma margem nessa aquela de gente rico. De quem? De gente rico. De gente rica? Era. Dava mais gente? Dava. De pobre dava não? Dá o dedinho. Mas você ia? Eu ia. Nos 2? Então eu ia. Era um defunto cá e outro lá.
Como eu chorava. Povo rico, pobre, todo dia eu chorava. Falei, morreu. Vai ganhar. Ai, Deus. Aleluia. Após o casamento de Isabel Maria Bandeira com o conhecido Pedro Buraco, nasceu o ativista cultural o José Antônio Bandeira, conhecido apenas como Paraíba do Forró. Ela é querida por todo que é gente de classe A, inclusive os governadores João Agripino e Pedro Gondim. Ela ainda era nova, né? E deu muito lazer para ela, inclusive ela tinha uma sorte que ela chegava assim e todo mundo abraçava elas. Alguém disse que minha mãe entrou dentro do palácio. Ela não entrou dentro do palácio. Ela entrou onde bota os carros, entendeu? Com a besta, era Rudado o nome da besta, e amarrou a besta lá. E quando os segurança viram ela entrar, aí partiu para cima dela. Mas disse que tinha outros que conhecia ela, aí correram lá, João Agripino, doutor João Agripino, o Isabel Bandeira está aí. Ele já conhecia ela, né? Aí disse, manda ela entrar. E levou lá para o gabinete dele, falou com ele, tudo bem e tal. Agora, o que ela foi pedir lá, eu não sei, só sei até aí. Ele apresenta-se em transportes coletivos nas praias do litoral paraibano com seu som de rua. Eu dentro do ônibus, como tu está aqui na cadeira, tem duas cadeiras dentro do ônibus, né? Transportando duas cadeiras. O rádio fica desse lado, que ele é usado como payback. Eu coloco a fita e o cantor que está cantando no rádio se torna o principal. Eu se torno o percussionista, orquestrador e corista. Aí vou lá à frente. Eu digo, gente, vê só como é que eu me dirijo as pessoas. Se alguém achar que eu mereço 5 centavos ou 10 centavos, eu não vejo mais, porque eu não vejo, não estou mentindo. Eu tenho certeza que eu estou correto com Deus, não? Ajude. Aí eu boto 5 centavos, outro bota 10 centavos, outro bota R$1, outro bota naquela notinha azulzinha que não é de 100, mas é de 2, hein? E às vezes, quando o cara não é turista, é turista, bota 10, bota 20, bota até 50 contas aqui nesse chapéu aqui. Embalado pelo tradicional forró pé de serra, hoje evangélico dedicou toda a sua vida à música. Acontece que dentro do ônibus, a turma de Paraíba, eu digo, oi, solta do jumento, eu digo, você é besta. Eu vou contar uma história pra vocês, que um dia aconteceu na minha vida. A história de um jegue muito brabo, que me deixou num beco sem saída. Eu vinha vindo para casa descansar, o jegue tava no portão que me pegar. Quando me viu foi murchando as orelhas, mostrando os dentes, começou a relinchar. De quem é esse jegue? Olha de quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Tire ele daqui. Os velhos carnavais foram movimentos propulsores de uma folk comunicação, onde entram os desfiles indígenas retratando a história secular das batalhas dos índios que colaboravam com os portugueses, como os tabajaras, e sobretudo no município a tribo Assento de Pássaro, que eram estabelecidos na época no Tibiri de Cima. Os times de futebol amador tiveram suas disputas acirradas no antigo Papo da Coruja. Hoje, no local, funciona o Terminal Rodoviário Municipal. O Batatão era outro local reservado para as peladas. Mais tarde, a cidade tornaria celeiro de um dos nomes mais importantes do futebol brasileiro, como o de Ilomar do Nascimento, o Mazinho. A natureza foi muito generosa com este município, agraciando a cidade com sua belíssima fauna silvestre. Em uma pequena parte de sua mata preservada, oculta um abismo, construído pelo tempo de forma natural devido à erosão. Sua altitude é propícia para a prática de rapel, além de caminhada por suas trilhas. No município existem mais de 4 cavernas. Com quase 1 quilômetro de extensão e 2 metros de diâmetro, a Caverna da Onça é a maior delas. Santa Rita tem aproximadamente 5 vertentes do turismo, sejam ele o de sol e mar, de Forte Velho, turismo náutico,
o turismo religioso, o histórico-cultural, o turismo de aventura e o ecoturismo. Então, por essas e outras razões que eu acredito na redenção financeira não só do município, mas de toda a área metropolitana. Ah, meu filho, isso aqui, depois do paraíso eterno, isso aqui no paraíso, quando eu fui criado. Outra contemplação que Santa Rita oferece aos amantes das trilhas, as inúmeras fontes de águas minerais do estado, em sua maioria exploradas por algumas indústrias deste segmento. Sabemos que Santa Rita tem muitos monumentos históricos, igrejas, ruínas, capelas em propriedades privadas. Ora, o bem histórico ele é da União. Aquela área, se for em área privada, se houver um trabalho sério do IPHAN, do Ministério Público, aquela área que é privada tem que ser comparada ao patrimônio municipal, ao patrimônio federal. Para mim parece que Santa Rita, a maior parte dessas propriedades estão em áreas de plantação de cana-de-açúcar, de usineiros. Ora, dá uma compensação para esses usineiros em desconto de impostos, em cessão de outra parte de terrenos. O que não pode é haver a estagnação, haver o marasmo, não ter nenhuma ação. Porque senão é um tesouro que o município está perdendo dia a dia, até que chegará o dia que não haverá mais nada a ser aproveitado, a ser utilizado. Quando eu fazia faculdade, tive a oportunidade de chegar lá e o rapaz perguntou: você mora onde? Eu liguei Santa Rita. Vixe Maria, Santa Rita. Como se Santa Rita, agora você vê, daquele tempo já pensavam assim. A importância da implantação de políticas de turismo é para a valorização e conservação do patrimônio arquitetônico, assim como a responsabilidade do setor público na promoção desta atividade de forma sustentável. Com essa implantação, principalmente no turismo cultural, histórico e religioso, serve para a sensibilização da sociedade e especialmente dos turistas acerca da significação cultural desse patrimônio, propiciando uma maior valorização da cultura e uma contribuição mais efetiva, dentro dos limites possíveis, a uma atuação setorial. No estudo de turismo, nós achamos muito importante a questão da identidade turística do lugar. Quando nós sabemos que identidade é uma construção simbólica, e nós estamos falando da identidade social. A mídia que projeta essa identidade, ao mostrar suas praias, ao mostrar as belezas da Paraíba, ela está projetando uma identidade turística positiva. Qual que é a identidade sociocultural que se projeta de Santa Rita? A mídia pauta Santa Rita, mas na exploração dos seus problemas, da sua violência, coisa que acontece em todo o Brasil. Quando que a mídia local, por exemplo, fez uma matéria para dizer que André Vidal de Negreiros, uma das principais figuras históricas do país, não é só da Paraíba não, é do país, é santarritense. Quando que a mídia faz uma matéria para mostrar o potencial histórico-cultural de Santa Rita, com as suas igrejas, com as suas capelas? Quando que a mídia pauta Santa Rita para mostrar a sua riqueza ambiental, as suas áreas de matas, os seus balneários? Se há uma projeção mais da violência, é claro que a autoestima do santarritense, né, ela fica em declínio. Os futuros cidadãos de Santa Rita, eles pudessem conhecer melhor suas raízes, sua história, de onde vieram, para que possam ter a sua autoestima bem mais elevada, porque Santa Rita é uma cidade linda, é uma cidade rica. A riqueza desta terra não está apenas em seus mananciais, sua fauna, suas capelas. Está dentro de cada um santarritense. Preserve este patrimônio, sua identidade, para que um dia, quando perguntarem onde você mora, erga a cabeça, encha o peito e com muito orgulho diga: em Santa Rita.
Eu vou deixar o mundo aflito e vou morar com Jesus Cristo, que é meu Salvador. Eita, que lugar bonito, tá vendo? E é pra lá que eu vou. Vou falar bem direitinho, vou levar o motorista e também o cobrador. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. Isso é bom com farinha. I just call to say I love you. E queria ouvir sua voz mais uma vez. Vocês entenderam essa? Obrigado. Muito bem.